A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do programa Extensão em Ação. Toda semana nós conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o convidado de hoje é o Rodrigo de Oliveira Gomes, que é professor do IFMG Campus Congonhas e é o coordenador geral do Programa Institucional de Esporte e Lazer do IFMG. E para enriquecer ainda mais essa prosa de hoje, também está aqui conosco o nosso parceiro, o professor Flávio Puff, que é o diretor de Cultura e Esportes, lá da Pró-Reitoria de Extensão. Então, se segura aí, que o Extensão em Ação vai começar. O Rodrigo Gomes, que é natural lá de Bom Despacho, é graduado em Educação Física, especialista e mestre em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco na Rádio Mais IFMG. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, queria agradecer o convite e também essa recepção de vocês. Acho tão importante a gente ter na nossa instituição esse movimento da rádio, que privilegia as ações e divulga as ações. Então, estou bem, espero que a gente tenha aqui ótimos momentos, né? Nós vamos tratar de assuntos muito importantes e, novamente, agradecer o convite e esse carinho, né, ao nos recepcionar aqui nessa entrevista. Professor Flávio Puff, muito obrigado também por mais essa dobradinha. Sua participação é sempre muito especial aqui, ainda mais podendo compartilhar conosco um pouco desse belo trabalho que o PIEL e a Diretoria de Cultura e Esporte realizam. E como é que você está? Tá joia? Obrigado aí, Milton. Obrigado, Rodrigo, aí por poder, nesse dia, poder partilhar um pouco com vocês aqui da experiência, falar um pouco, né, o que é o PIEL, né, para a comunidade do IFMG. Esse programa que tem um alcance muito significativo, né, tanto para a comunidade interna para a comunidade externa do IFMG. Então é uma satisfação poder aqui, juntamente aí com o Rodrigo, né, que é o nosso coordenador geral do PIEL, né, o representante aí dos professores de Educação Física do IFMG, e falar um pouco, né, sobre o que é esse programa, né, o que, né, qual é os princípios básicos desse programa e o alcance dele. O Rodrigo, na ocasião em que nós recebemos aqui na Rádio Mais IFMG a professora Regiane Ramos, que é professora de Educação Física lá do campus Bambuí, eu comentei com ela que por muito pouco eu não fiz a graduação em Educação Física. Na última hora eu acabei mudando de área, né? Embora a Educação Física não esteja limitada ao treinamento físico, e a gente vai falar um pouco disso já já, desde criança até o início ali da minha fase adulta, eu tive uma vida muito voltada ao esporte, né? Eu pratiquei artes marciais por mais de 15 anos, teve um período curtinho de tempo, que eu cheguei até a participar da Seleção Brasileira Juvenil, e desde aquela época eu lia um pouco sobre fisiologia do movimento, e achava aquilo tudo muito interessante. Só que mais tarde a vida acabou me levando aí para outros áreas. Então, o meu interesse pela ciência do esporte, naquela ocasião, surgiu daí. E a sua história, como é que foi? Compartilha com a gente, por favor, como surgiu essa motivação para ingressar na Faculdade de Educação Física e também como é que foi a sua trajetória profissional até chegar no IFMG. Ótimo. Eu sou de uma cidade pequena, né? Você divulgou, achei legal você perguntar sobre a cidade que eu nasci. Então, Bom Despacho é uma cidade pequena do centro-oeste mineiro, fica próximo ali a Bambuí, Nova Serrana, Divinópolis. E a cidade de Bom Despacho, ela possuía
uma universidade pequena também, uma universidade particular que oferecia poucos cursos na época. Então, na minha época de juventude, eu nunca fui um jovem engajado a essas lógicas do esporte. Eu até tinha meus preconceitos em relação ao esporte, por causa dessa relação do esporte na escola, né, da esportivização que existiu na minha época de adolescente, nas minhas aulas de educação física. Só que, ao mesmo tempo, nessa cidadezinha que eu nasci, foi constituído um centro gigantesco do SESC. Então, lá em Bom Despacho, existiu, né? Hoje o SESC não está mais em funcionamento lá, mas na minha época de jovem, foi fundado, né, um liceu de arte, cultura, esporte e saúde, que tinha pousada, parque aquático, centros esportivos. Então virou, naquele movimento da cidade, virou uma potencialidade de trabalho. E aí, desde os meus 16, eu comecei a trabalhar no SESC com ações de recreação, lazer e turismo, e eu fiz meu ensino médio todo pensando em ser farmacêutico, né? Eu queria, e já prestava o vestibular seriado na época para farmácia para a Universidade Federal de Ouro Preto, e trabalhando como ator. Então eu comecei a me envolver com um grupo de teatro do SESC, depois na sequência fui monitor de recreação, e gostei muito dessas expertises vinculadas ao turismo e à promoção das atividades físicas dentro do SESC. Então, o SESC me abriu uma janela muito importante, né, de atuação profissional, e me direcionou para a formação profissional e em educação física, que era a possibilidade que havia na cidade, né, que eu nasci, que eu residi, nessa lógica de pensar a educação física como a formação para atuar no SESC. Só que a minha família, ela tem... a minha mãe sempre trabalhou em escola, então eu sempre tive esse contato com escola, e aí desdobrou na minha entrada para a educação física, para o curso de educação física, a possibilidade de atuar em escolas. E aí a minha atuação em escola me direcionou para o campo da educação. Então eu comecei a atuar em escolas de zona rural da cidade, depois eu comecei a atuar em escolas particulares, e fui, ao mesmo tempo, trabalhando no SESC, desenvolvendo ações de coordenação em colônias de férias, e sempre tive a educação física como esse campo grande, né, de muita possibilidade de atuação no âmbito escolar e não escolar. E ao final da graduação, eu ingressei numa especialização na UFMG, e depois no mestrado, já nessa ideia de trabalhar com o ensino superior. Então eu sempre ao longo da graduação, mesmo atuando muito no mercado de trabalho direto, eu sempre tive esse objetivo, né, de estudar mais, de buscar mais formação, de pensar na pós-graduação. E aí fui aos trancos e barrancos, né, alguém que sai do interior para ir para Belo Horizonte para fazer um mestrado, que não é uma coisa muito comum. Fiz o mestrado, terminei o mestrado, passei no concurso do IFMG, e aí recentemente eu finalizei o doutorado, já no âmbito dos estudos das políticas curriculares e dos processos educativos em educação, pensando, né, nas políticas do IFMG também. Então, a minha trajetória tem muito a ver com isso tudo. E a educação física, ela é esse campo gigantesco de atuação, e eu pude caminhar por várias áreas aí da educação física. Rodrigo, voltando num ponto muito importante aí da sua fala, que eu também antecipei na apresentação, né? A educação física escolar, ela teve, ao longo de muitos anos, diversos enfrentamentos para se situar como uma disciplina que é importante na formação dos alunos, né? Não se limitando a essa ideia de performance esportiva, de treinamento físico e tudo mais, que são importantes, né? Mas não limitam os conhecimentos da educação física escolar, que vão muito além disso. Nos últimos anos, né, nós temos percebido a educação física de forma mais articulada à escola, né, com a oferta de conteúdos relevantes para a formação humana, para a cidadania, e até para o desenvolvimento do senso democrático, né, dos estudantes. Acho que talvez essa seja justamente aquela ideia de educação integral, né, omnilateral, que os estudiosos aí da EPT têm defendido. Então eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse processo, né, e a sua vivência nesse sentido, né,
desde quando estudante até como profissional, como professor de educação física. Então, eu te agradeço muito essa possibilidade de falar, Newton, sobre isso, porque a educação física, ela é uma... Eu considero, né, a educação física como um campo de produção de conhecimentos, até discuto isso na minha tese de doutorado, que hoje possui baixa autonomia relativa ao pensar sobre as suas facetas na sociedade, porque ao longo dessas últimas 4 décadas, a educação física ela esteve muito refém, primeiro, ao campo esportivo, porque as pessoas vinculam a educação física apenas à prática, né? Recentemente, a gente tem uma subordinação do campo da educação física ao campo da saúde, principalmente a essa ideia do fitness, da aptidão física relacionada à saúde. E, de fato, todos os professores e professoras de educação física lidam com perspectivas multiculturais na relação entre sua atuação e sua formação. Então, não há uma questão fechada e centrada apenas na fisiologia ou na biomecânica ou no treinamento esportivo. São áreas importantes, né, do campo da educação física, mas elas não são as matrizes essenciais. A gente tem aí uma discussão muito grande sobre ciências duras e que vincula aspectos de uma epistemologia muito positivista que cai na educação física, mas ao mesmo tempo a gente tem o avançar de perspectivas epistemológicas críticas, pós-críticas e multiculturais que estão dentro também da educação física e que hoje embarcam na lógica de uma construção de uma escola democrática, republicana, que avança nos conteúdos da educação física. Então, eu sou muito feliz de atuar aqui no IFMG com um coletivo de professoras e professores de educação física muito capacitado, de diferentes formações na pós-graduação, mas que culminam nesse raciocínio que eu trago aqui para vocês, de pensar essa educação física a partir da ideia da educação técnica e profissional integral, como uma disciplina importante no currículo, nesse currículo que pensa o ser humano na sua totalidade, que vai entender as relações e necessidades desse ser humano no campo da saúde, no campo do esporte, no campo do lazer, no campo da educação propriamente dita, né? E no campo da cultura. Então, os planejamentos dos professores e professoras de educação física do IFMG, esses planejamentos passam por infinitos conteúdos que não se limitam ao quarteto fantástico dos esportes com bola, né? Que em muitas escolas isso acontece, que é o futebol, o handball, o basquetebol e o voleibol. Então, hoje no IFMG a gente oferta lutas, danças, atletismo, as possibilidades dos esportes na natureza, as relações da educação física com o campo da saúde numa perspectiva crítica e pós-crítica. Então, pensar a saúde, por exemplo, num conceito mais largo do que da ausência da doença, porque muitos estudiosos do campo da saúde findam os raciocínios sobre saúde apenas na ausência da doença, e muitos outros, numa perspectiva mais crítica e emancipatória, já vão falar da saúde como promoção e qualidade de vida, e aí a educação física tem papel importante, né, para promover e trazer qualidade de vida para as pessoas, e os estudantes passam a conduzir processos educativos nas aulas de educação física, pensando sobre as relações culturais do corpo, esse corpo presente na nossa sociedade. Então, essa gama de conteúdos passam nas 3 séries do ensino médio, e hoje eu sou muito feliz, né? Vou reforçar aqui a minha felicidade em trabalhar dentro desse coletivo que não se limita à performance esportiva ou ao treinamento físico, apesar de serem propostas importantes, estarem nos currículos da educação física do IFMG, mas nós ampliamos, né? Trazemos outras perspectivas, os nossos eventos, por exemplo, o último encontro esportivo esse ano, que a gente vai comentar, fez uma relação ampla das práticas corporais para além, né, do físico, né, da atividade física fim. Então, os desafios estão aí à mesa, né, de pensar uma educação física que amplie os horizontes dos nossos estudantes, mas acho que a gente está vencendo e conseguindo conduzir os processos com bastante leveza
e bastante conhecimento, né? E essa condição de estudos mesmo do nosso coletivo de professoras e professores. Rodrigo, perfeito, né? Esse é um esclarecimento muito importante para o IFMG e também para toda a comunidade externa que nos ouve. E certamente esse conceito é muito vivo dentro do PIEL, né? E por falar em PIEL, você atualmente é o coordenador geral do Programa Institucional de Esporte e Lazer, que é um grande e importante programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, especificamente a Diretoria de Cultura e Esporte, hoje gerida aqui pelo nosso amigo Flávio Puff. Então, eu queria pedir para que você apresentasse para toda a comunidade, né, e para todos os nossos ouvintes, um breve histórico desse programa, né? Quais são os seus objetivos, como ele se organiza, como é o trabalho, enfim. Compartilha com a gente aí, por favor. Não, perfeito. Então, antes de falar sobre os objetivos do que a gente tem do PIEL hoje, eu queria reforçar que o PIEL, ele é um programa que hoje está institucionalizado, mas ele surge de um movimento desse coletivo de professoras e professores. Então, para além, né, a institucionalização ela foi muito importante, ela se deu num momento muito importante do Instituto Federal, mas antes dessa institucionalização, eu creio que o programa ele já existia, já estava demarcado por ações desses professores e dessas professoras. Então, eu gosto de começar a minha fala sobre o PIEL dizendo da sua organicidade com esses professores que, anterior à institucionalização do programa, já realizavam muitas tratativas, muitos enfrentamentos para contextualizar as práticas corporais, esportivas e de lazer no Instituto Federal de Minas Gerais como práticas relevantes. Entendeu, Newton? Eu passei a compor o quadro de professores do IFMG em 2014. Em 2014 já existia esse movimento da organização de um encontro esportivo institucionalizado, mas não havia um programa com portaria. Então, quando eu cheguei ao Instituto Federal, eu fiquei muito encantado com essa organicidade dos professores e das professoras. Os encontros esportivos aconteciam com poucos camping, né? Porque a expansão do Instituto Federal ocorreu, o Instituto ele vem a se formalizar como instituto em 2008, mas a grande expansão, o surgimento de novos camping no IFMG foi 2016, né, 2015, 2016, 2017, que esses camping foram sendo consolidados, e aí a oferta do ensino médio integrado foi aumentando. Mas lá em 2014, por exemplo, a gente participava das ações desse encontro esportivo em 5, 6 camping, e a gente tinha ali uma estrutura tranquila para poder, tranquila entre aspas, né? A gente conseguia fazer uma estrutura de encontro com muitos estudantes, às vezes direcionando para São João Evangelista, outras vezes para Bambuí, outras vezes para Ouro Preto, né? Muitas dos encontros esportivos aconteceram em Ouro Preto por causa da estrutura, e aí houve a necessidade da gente buscar institucionalizar o programa, com o objetivo de garantir que os estudantes e as estudantes tivessem acesso às práticas corporais de lazer e esportivas de uma forma mais organizada, via coordenação de assistência estudantil, via pró-reitoria de extensão, e aí organizamos, né, institucionalmente, com todas as amarras possíveis, ainda com brechas. Acho que todo o processo de gestão e de educação é um processo contínuo de reformulação, então eu sempre converso isso com o Flávio, né? Nós precisamos sempre reformular o programa, trazer o coletivo para falar sobre esse programa, para que esse programa avance. Então, atualmente, o programa tem como objetivo oferecer aos diversos camping do IFMG, de forma institucional, com reserva de recurso de cada campus, as ações das práticas corporais esportivas e de lazer, a partir de editais específicos nos camping e também de editais específicos da PROEX, com esse ponto, né, que amarra as nossas ações da educação física para além da sala de aula.
Então, nas nossas reuniões, né, como coletivo, a gente sempre tenta fazer uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O programa, ele está ancorado e tem uma grande potencialidade dentro da extensão, e a gente é muito feliz, né, de conduzir as ações do programa na extensão, porque o esporte, o lazer e as práticas corporais, elas comunicam de fato com a nossa comunidade interna e externa, mas a gente não fica findado nessas lógicas. Então, a gente triangula as ações do PIEL, também falando lá da educação física escolar, falando lá dos projetos de pesquisa possíveis. Nós teremos lançamento de uma coletânea que foi oriunda do encontro esportivo, dessa ação que nós fizemos agora em 2021, para que houvesse um encontro esportivo mesmo nesse momento de pandemia, e nesses capítulos da coletânea, essas ações do PIEL transbordam as relações possíveis entre extensão, ensino e pesquisa. Então, hoje, nós temos um programa forte, né? Nós somos uma das instituições que favorecem a lógica do esporte e do lazer nos institutos federais, e aí eu desejo vida longa ao PIEL e que a gente consiga, a partir das reformulações, aprimorar esse programa e garantir que os nossos estudantes, os nossos professores, os servidores, né, tenham acesso às ações de saúde, esporte, lazer, cultura do PIEL. Importante a gente registrar aqui, viu, Rodrigo, nosso reconhecimento também e admiração por todo esse trabalho, por essa organização e pela dedicação, né, que todo esse coletivo de professores tem mostrado aí ao longo dos anos, né, que sirva de inspiração para todo o IFMG. O Flávio Puff, né, o PIEL, como nós comentamos agora há pouco, o Rodrigo também comentou, está ligado à Diretoria de Cultura e Esportes e Relações Institucionais da PROEX. E eu gostaria de ouvir de você aí os desafios, que eu imagino que sejam muitos, né, de se pensar uma política de esporte para uma instituição do tamanho do IFMG. Como o Rodrigo mencionou, o IFMG veio crescendo aí ao longo do tempo. Hoje somos 18 campi e que estão numa disposição geográfica aí bastante ampla. É muito trabalho, não, Puff? Pois é, meu. Quando a gente pensa o IFMG e a complexidade que é essa estrutura multicamp, então toda e qualquer política que se pensa, seja em qualquer área, se torna um desafio, né? Como você universalizar essas políticas dentro de uma instituição tão plural, né, vamos assim dizer. Então, pensando, né, especificamente na questão do esporte e do lazer, no IFMG a gente tem esse facilitador, né, para essas políticas, que é o PIEL. Né? Eu acho que o PIEL, ele, a partir da diretoria, né, da nossa diretoria, nós não fazemos nada relacionado ao esporte e lazer sem o diálogo com o coletivo. Né? Ou seja, as políticas são estabelecidas a partir desse diálogo constante que há entre, né, a diretoria de Cultura, Esporte e Relações Institucionais e o PIEL, né, por meio do coletivo, né, por meio da sua coordenação aí, né, agora com o Rodrigo, né, anteriormente era a professora Adriana. Então a gente sempre, né, desde o princípio, nós estabelecemos essa linha de conversa, né, e de diálogo e de partilhar, né, Rodrigo, as inquietações que nós temos com o programa, né, essa ansiedade nossa de consolidar o programa, né, de fortalecer o programa e torná-lo aí um programa cada vez mais atuante na comunidade do IFMG. Né? Quando eu falo, né, da complexidade que é pensar, né, um programa como o PIEL para o IFMG, né, nós estamos falando de uma instituição que tem campi, né, tem campus com 7 professores de educação física, e nós temos campus que temos um professor de educação física. Né? E então, dentro dessa realidade,
né, acaba que o programa ele acontece de formas diferentes em cada unidade. Então, então entender isso, né, o coletivo, juntamente, né, com a coordenação, com a diretoria, pensar em como esse programa acontecer, né, de forma eficiente, de forma, né, que cumpra com esses objetivos que o Rodrigo elencou aí, diante dessas realidades, é um desafio muito grande. Né? E muitas vezes lá, aquele campus que só tem um professor, ele tem que fazer o PIEL, né? Ele tem que executar o programa, ele tem a sua carga de aulas e outras atribuições, quem sabe, né? Principalmente aí, pensando na realidade aí dos professores que estão alocados aí nos campos avançados, né? Então, a dificuldade é enorme. Então, a gente tem que, enquanto gestores aí do programa, sempre pensar essas realidades. Até mesmo a questão da própria infraestrutura, né, para que essas práticas aconteçam. Nós temos ainda campos que ainda necessitam de uma melhor infraestrutura, de quadras, enfim, né, de espaços para que as atividades, né, do esporte e do lazer aconteçam. Então, esse é um desafio. Uma outra questão, acho que importante também, né, que também permeia as nossas inquietudes, como o próprio Rodrigo disse, né, esse é um programa que vem se construindo, né, antes mesmo da existência dele. E o PIEL, ele não começa dentro da extensão. Ele inicia principalmente ali no universo do ensino e veio para a extensão. E para a extensão, né, para nós, é um ganho muito grande. Então, há uma necessidade, né, inclusive, da gente cada vez mais fazer extensão a partir do PIEL. Né? Então, esse também é uma discussão que a gente vem, né, travando aí, e estamos avançando muito. Né? O PIEL hoje, né, ele tem promovido várias atividades extensionistas aí importantíssimas. Uma outra, né, questão desafiante aí do PIEL é o encontro esportivo, né, que é um evento gigantesco, né, um evento que envolve 700, 800 pessoas, né, no mesmo encontro. Então, é questão logística, é questão de planejamento, enfim, né, isso demanda muito esforço, né, do coletivo e da instituição como um todo. Né? Então, a gente percebe, né, que o programa ele é muito amplo, ele é muito abrangente. Então, nesse sentido, se torna um desafio. Né? E, né, finalizando aqui, eu acho que pegando até um pouco aí a fala inicial do Rodrigo, né, sobre a importância, né, do esporte e do lazer na formação dos nossos discentes, né, acho que esse também é um outro desafio, né, que nós temos que sempre trabalhar junto à nossa comunidade como um todo, né, para que haja efetivamente esse reconhecimento de que o esporte e o lazer ele compõe, né, um importante eixo aí formativo dos nossos discentes, né? Então, é importante que a gente dê o valor que merece aí todas essas atividades que são desenvolvidas pelo PIEL, né, no âmbito do esporte e do lazer. O Puf, aproveitando essa deixa aí e pegando um gancho na sua fala, o PIEL abraçou a extensão, né, e hoje ele desenvolve diversas e distintas ações extensionistas nos nossos campi. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de alguns desses projetos e da importância do esporte e do lazer para aproximar o IFMG ainda mais da comunidade, né, e de todo o entorno aí das nossas unidades. Eu digo isso, inclusive, lembrando aqui, eu estou falando e lembrando daquele slogan adotado pela própria rádio Mais IFMG, que diz que o Mais IFMG é o IFMG cada vez mais perto de você, né? Como que se dá, então, essa aproximação com a comunidade
via esporte, lazer, educação física, enfim. Conta pra gente. Olha, Nilton, talvez as atividades, né, extensionistas, né, que acontecem no âmbito do PIEL sejam aquelas de maior alcance do IFMG junto às suas comunidades, né? Nós temos aí dezenas e dezenas de projetos que surgem, né, a partir do PIEL, né, e que essas ações culminam, né, nessa proximidade com a nossa comunidade externa. E o esporte tem isso, né? Principalmente no Brasil, né? Nós temos uma cultura esportiva muito forte. Desde moleque aí a gente já é inserido, né, nessa lógica do esporte, né? A primeira coisa que os nossos pais preocupam é que time que ele vai torcer, né? Então, desde muito cedo, né, a gente já é inserido dentro desse universo esportivo. E aí, né, claro que a partir do nosso crescimento nós vamos ali identificando, né, com modalidades, práticas, enfim, né? E o PIEL tem, né, por meio da extensão, um trabalho muito importante em relação a isso, né? Mesmo porque o PIEL mostra que existem várias possibilidades de práticas dentro desse universo, né, do esporte e do lazer. Então, se a gente pega, por exemplo, né, o anuário de extensão desse ano, e a gente vai lá na parte da saúde, onde você tem elencado ali alguns dos projetos que são desenvolvidos no PIEL, a gente fica encantado, porque você tem projetos, né, que envolvem desde crianças até o público da terceira idade, né? Então, isso e abordando diferentes, né, temáticas aí dentro do esporte e do lazer, né, sejam projetos que envolvam um treinamento esportivo, né? Você tem projetos aí que já vão para o lado, né, das práticas corporais, né, a dança. Você tem projetos que envolvem competições, né, que junta aí, né, tanto a comunidade interna do IFMG quanto as escolas do nosso entorno, enfim. Então, o potencial, por isso que a gente luta tanto, né, Rodrigo, por esse programa, porque o potencial extensionista dele é enorme, enorme, né? E olha que nós temos ainda uma capacidade muito maior ainda de ampliar essas ações e de chegar ainda mais, né, junto à comunidade externa. E é importante, né, o PIEL, né, e essa questão do esporte e do lazer, como eu vejo isso, né, muito claramente, uma forma do FMG se mostrar e até mesmo atrair para os quadros aí, né, dos nossos alunos, pessoas que são, de certa forma, contempladas aí com essas ações, né? Eu sou do campus São João Evangelista, né? E o campus São João tem muitas atividades ali que envolvem a comunidade externa, competições, Geng, e a gente percebe, né, quando vem alunos de outras escolas, né, participar das competições, quanto que eles ficam ali maravilhados, né, com como que se organiza, né, a prática esportiva dentro do campus, e acaba que futuramente esses meninos se tornam alunos nossos, né? Então, faz bem para a instituição também, né, um programa como esse, né, pensando nessa questão. Rodrigo, né, durante esse período difícil de pandemia, né, que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né, nós tivemos muitas restrições à realização de atividades presenciais, né, mas o IFMG como um todo não parou, né, na verdade, ao contrário, os nossos servidores se reinventaram aí, mesmo enfrentando nessa fase tão complicada, o trabalho seguiu firme, e o PIEL deu exemplo nesse sentido. Então, eu queria que você nos contasse, né, de que forma o programa se adequou ao longo desse período de pandemia, e aproveitando também essa fala, eu queria que você contasse já para a gente sobre o encontro esportivo virtual que vocês organizaram. Beleza, Nilton.
Acho a sua pergunta importantíssima, porque nesse momento de ensino remoto, que a gente ainda passa, né, foram surgindo muitas incertezas sobre quais metodologias, quais estratégias, quais ferramentas a gente poderia utilizar, tanto em sala de aula, quanto nos projetos de extensão. E a extensão, ela tem essa missão de chegar até a comunidade, de fazer a ponte entre a instituição e a comunidade, de promover ações significativas para a nossa comunidade. E aí nós sentamos, né, ao longo do ano de 2019, 2020, 2021, eu estava afastado, finalizando o doutorado, então a professora Adriana conduziu o processo junto à PROEX, junto ao professor Pulf, no ano de 2020, a partir de março de 2020, quando a gente teve, de fato, o fechamento da instituição para a presencialidade. Ao longo dos meses que foram seguindo, foram sendo criadas estratégias nessa perspectiva da incerteza, né? Porque a lógica da incerteza conduziu os raciocínios. Nós manteremos ações presenciais a partir de tal mês? Será que a gente pode conduzir os planejamentos dessa forma? Vamos acompanhar os comitês de segurança em relação à Covid-19. Então, eu queria parabenizar, né, a professora Adriana, que era coordenadora anterior, né, e nós tivemos um processo aí juntos também na coordenação, e ao professor Pulf, por esse cuidado ao lidar com as ações no tempo da pandemia, né, resguardando a saúde dos nossos estudantes e pensando na instituição com o seu compromisso social, de que, sim, de fato, precisamos manter a funcionalidade da escola, porque a escola ela é essencial para as famílias, mas também precisamos manter a vigilância dos aspectos sanitários em relação ao Covid. E aí, a partir desse pensamento e dessa estrutura de raciocínio, nós fomos desenvolvendo algumas ferramentas e potencialidades para que o PIEL pudesse chegar nos campi de uma forma remota também, né? Pensando nas possibilidades desse PIEL no atendimento às comunidades de maneira remota, seja por atendimento em salas do Google Meet ou por estratégias do Teams, né, que muitos campi estão utilizando a plataforma do Microsoft Teams, outros estão utilizando outros ambientes virtuais, mas nessa possibilidade de organizar editais que contemplem e contemplassem a virtualidade. Então surgiram projetos de extensão, por exemplo, de memórias e vivências esportivas, de saúde e qualidade de vida para os sujeitos que estão aí no tempo pandêmico, uma análise, no Campus Congonhas, por exemplo, a gente tem feito acompanhamento e aconselhamento a partir de um projeto chamado Laboratório de Avaliação Física, pensando a qualidade de vida da comunidade, dos impactos da pandemia no corpo dos jovens, no corpo dos adultos e dos idosos ao longo desses meses que nós ficamos aí parados, né? E aí os dados preliminares do projeto de extensão mostram que muitas pessoas sofreram com questões muito mais emocionais que geraram baixo peso ou sobrepeso nesse tempo de pandemia pelas incertezas. Então, foram coletadas avaliações físicas, foram realizados aconselhamentos de maneira remota. Então, o PIEL, ele teve essa possibilidade, né? Assim como em Congonhas, outros campi realizaram ações de conscientização, de consciência corporal, de atividades de ginástica de consciência corporal e atividades esportivas, né, a partir desse sistema remoto. Então, esse processo ele foi construído conjuntamente, partindo lá da professora Adriana, do Campus Ponte Nova, com o coletivo de professores. Eu retornei para as ações no Instituto, o meu afastamento ele terminou em agosto de 2020, e aí já comecei a participar das ações diretamente do PIEL, e em março de 2000... Deixa eu pensar se eu errei aqui nas datas. Foi em 2021, que aí a gente começou a construir o encontro esportivo, né, que foi a segunda pergunta que você me fez, Nilton. E aí em março de 2021, nesse retorno meu em agosto de 2020, eu fui percebendo as ações do PIEL, articuladas pelo Flávio, pela Adriana, pelos demais professores, e a gente tinha
a potencialidade do encontro esportivo, de um recurso para o encontro esportivo, que era um recurso para o encontro esportivo presencial, que aconteceria abrangendo os 18 campos. E aí, o que nós faríamos, né, com esse recurso e com a potencialidade desse recurso num tempo de pandemia, no qual as vacinas ainda não eram realidade, né, e que a gente vivia esse tempo de incerteza lá em janeiro, fevereiro, março de 2021 ainda. E aí nos organizamos, fizemos várias reuniões, tivemos vários enfrentamentos, porque era um recurso vinculado a uma fundação de amparo, e a gente teve todo um procedimento burocrático para que esse recurso pudesse ser utilizado, já que ele tinha uma dotação orçamentária específica para um evento presencial. Então, nos debruçamos sobre as questões burocráticas para transformar esse evento num evento presencial para um evento virtual. Então, o Encontro Esportivo de 2021, ele foi pensado nesse universo online para a formação e diversão dos estudantes e também contemplando a formação de professores e professores de educação física. Então, olha que estratégia interessante que nós tivemos, né? Vamos utilizar as plataformas e as ferramentas virtuais para que as ações das práticas corporais, dos esportes, possam impactar a nossa comunidade como ações que tragam benefícios para a saúde, para a consciência corporal desses sujeitos, mas que também tragam possibilidades de formação, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Então, organizamos um encontro esportivo com palestras, oficinas, mesas de debate, né, mesas de discussão, com o lançamento de um livro, que eu também vou falar aqui e dar como sugestão de leitura para vocês, que é uma coletânea das experiências em extensão, esporte, extensão, ensino e pesquisa de professores e professoras de educação física do IFMG, que vai estar disponível daqui a pouquinho para todo mundo acessar, como uma leitura gratuita pela editora CRV, que é oriunda das estratégias do encontro esportivo virtual que aconteceu esse ano. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje para falar do sucesso do encontro esportivo virtual e da nossa conquista, né, de realizar um evento nesse modelo. Muitas pessoas me questionaram sobre construir um evento esportivo virtual, mas nós tivemos, a partir do nosso esforço, um retorno muito valioso da nossa comunidade. Então, foram 3 dias de evento, nós tivemos mais de 1.200 pessoas inscritas nos jogos virtuais, nas oficinas, nas palestras, uma articulação muito grande com os professores e professoras e uma satisfação muito grande dos estudantes em estar conosco. A gente cumpriu esse objetivo esse ano do nosso encontro esportivo virtual, foi uma experiência muito legal. Eu espero que ano que vem, né, a gente está finalizando 2021 já pensando nos planejamentos de 2022, que de fato as vacinas cheguem para todos e que a gente tenha um ano de 2022 com presencialidade, com retorno do encontro esportivo de forma presencial, mas nós temos aí um ganho, né, da experiência dos ambientes virtuais que podem ser utilizados futuramente para várias ações, para vários seminários, para vários fóruns que passam pela lógica da discussão do esporte e do lazer no IFMG, e eu creio que a gente vai utilizar sim, porque foi, apesar de um momento de incerteza, também foi um momento de aprendizagem, essa possibilidade da pandemia. Então, em relação ao encontro esportivo e ao PIEL, nesse tempo remoto, a gente cresceu muito, Newton, e os desafios foram gigantescos, mas a gente conseguiu dar conta da maioria deles, né, Puf? Ô, Rodrigo, essa conversa está extremamente agradável. Acho que esse foi um dos episódios, sem dúvida, mais legais do nosso programa. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e o Extensão em Ação está chegando ao fim. Antes disso acontecer, nós gostamos sempre de aproveitar aí da riqueza de experiência dos nossos convidados, que são sempre pessoas que a gente admira e que realizam um trabalho de destaque, para pedir algumas sugestões por meio de 3 perguntinhas bate-pronto. Bora lá? Bora! Eu queria pedir, então, para que você reforçasse aí a sua sugestão de leitura para os nossos ouvintes.
Então, a sugestão é um convite, o livro que nós fizemos o pré-lançamento no Encontro Esportivo. Ele é intitulado A Educação Física no Instituto Federal de Minas Gerais, Experiências Docentes em Tempos de Pandemia. É um livro publicado pela editora CRV. Nos próximos dias, a editora vai fazer o lançamento nas suas plataformas de venda. Eu falo plataforma de venda, mas o nosso livro ele é um livro gratuito, então ele vai ser lançado no formato e-book, então as pessoas vão poder acessar o e-book de forma gratuita, e nós também vamos enviar as cópias físicas para todas as bibliotecas do IFMG e para as bibliotecas municipais das cidades que possuem IFMG e para as universidades também das regiões aqui que o IFMG está presente para divulgar as experiências. Então, são 13 experiências de professores e professoras de educação física do IFMG, trazendo aí características da educação física em ações de extensão, em ações de pesquisa e de ensino. São experiências muito valiosas, Newton, do ponto de vista da prática cotidiana desses professores, que podem inspirar outros professores e dão, de fato, o brilho e a riqueza da educação física no IFMG, e que outros institutos no Brasil, né, eu tenho contato com colegas de muitos institutos que realizam ações muito efetivas em seus locos de trabalho, mas eu dou aqui o meu parabéns a esses professores que trabalham comigo no IFMG, porque as experiências são fantásticas e vale a pena ler cada uma delas. Então, fica o convite para a leitura dessa nossa obra, A Educação Física no Instituto Federal de Minas Gerais, Experiências Docentes em Tempos de Pandemia. Rodrigo, agora uma indicação musical. Pode ser uma música específica que você gosta, ou um artista, para a gente usar aqui no fechamento do programa. Eu queria indicar, Newton, a música da Isa, que se chama Pesadão, que é com a participação especial do Marcelo Falcão, porque, para mim, essa letra ela é especial do ponto de vista do que a gente vive hoje, né? Que é esse momento ainda da pandemia, mas também de tudo que a gente tem passado nos aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil, de dizer da esperança, né? De dizer de um processo de reerguer e de pensar. Eu participei essa semana de uma tertúlia lá da universidade que eu fiz o doutorado, que falava justamente sobre isso, né? O que é viver a esperança nesses tempos contemporâneos. E acho que essa música cai muito bem como uma indicação minha nesse processo, que é pensar em levantar, crescer, de punhos cerrados, com olhos fechados, mas essa mão erguida para a gente poder guiar nosso raciocínio, nosso pensamento para um mundo melhor. E aí, como eu sei que tem muitos jovens, né, que podem estar nos ouvindo, é uma música também para a juventude e é uma artista, né, que as pessoas gostam muito, que é a Isa. Então fica aí minha dica musical. E para fechar, um sonho, um desejo, pode ser pessoal, pode ser profissional, fica à vontade. Pessoal, meu sonho é sempre ver minha filha Valentina feliz, né, apesar que a felicidade não é uma marca essencial na vida, do ponto de vista de que todo mundo vai estar feliz sempre, a gente vai ter momentos de felicidade e não felicidade, mas eu queria que a minha filha fosse uma criança e uma adulta feliz e crítica. E profissional, eu gostaria muito que o PIEL fosse um programa com mais capilaridade. Já é um programa de muito sucesso no IFMG, mas eu desejo vida longa a esse programa, e que os nossos gestores, aí, os nossos reitores, tanto do IFMG quanto de outras instituições, percebam que essa política ela é uma política de captação e permanência dos nossos estudantes, mas que, para além dessa perspectiva numeral, é um programa que beneficia na humanidade. Então, o meu desejo é esse, que as pessoas comecem a compreender que as humanidades são importantes e que as pessoas elas são completas do ponto de vista da formação ampla, né? E aí o esporte, o lazer, a educação física, a sociologia, a filosofia, as artes, né? Nos impactam de uma maneira gigantesca, e isso é necessário nas nossas instituições de ensino. Obrigado, Nil. Obrigado. Rodrigo, então,
em nome do professor Carlos Bernardes e de toda a nossa equipe aqui da ProEx, eu queria deixar registrado o nosso agradecimento a você e a todos esses colegas que atuam no PIEL, né, por esse trabalho árduo, mas muito importante que vocês vêm realizando, né? Esse, com certeza, é um programa que muito nos orgulha pelas dimensões que ele tem e por tudo isso que você compartilhou aqui conosco. E eu queria, então, deixar aí a palavra aberta para que você fizesse suas últimas considerações e também para que você se despedisse aí de todos os nossos ouvintes. Então, eu quero deixar aqui o agradecimento especial ao coletivo de professoras e professores de Educação Física do IFMG. Cada professor, com a sua beleza, contribui muito com o programa e contribui muito com a sua realidade local. É importante destacar que cada professor constrói ali com seu tijolinho alicerces profundos das relações entre os camping e a reitoria, e que é essencial que a gente valorize esses professores que, de fato, carregam muitas das estratégias do programa. Agradecer também à ProEx, na figura do Flávio, do professor Carlos, por fazer essa articulação conosco, ao professor Kleber também, que de forma direta, né, tem se envolvido nas políticas de extensão e de esporte e lazer, e agradecer aos nossos estudantes que estão aí conosco nesses processos, e a você também, Newton, pela generosidade em conduzir a entrevista, pelo teor claro e articulação conosco. Parabéns pelo seu trabalho e vida longa à rádio, que eu acho uma estratégia fantástica aqui no IFMG. Obrigado a todos e todas. Professor Flávio Puff, você de casa, né, um grande parceiro, se tornou um grande amigo e mais uma vez é uma alegria compartilhar desse espaço aqui com você na Rádio Mais FMG. Então, parabéns, viu, por gerir aí toda essa orquestra na cultura, lazer e relações institucionais lá na Pró-Reitoria de Extensão. Eu queria também abrir a palavra para que você deixasse sua mensagem final e desse aí o recado de despedida a toda essa galera que nos ouve. Eu que agradeço o Newton, né, por permitir, né, que a gente possa, né, mostrar para a comunidade do IFMG, né, como um todo, o PIEL. Ao longo da pandemia, nós organizamos alguns GTs para discutir o programa como um todo, né, para tentar melhorar o programa, né, como um todo. E uma das questões, né, que nós falamos muito, desde do momento que a Adriana era coordenadora e agora com o Rodrigo, a necessidade de a gente divulgar o PIEL para a comunidade. É importante que cada vez mais se conheça o PIEL e esse trabalho significativo que o PIEL faz junto à nossa comunidade. Então, acho que hoje esse programa ele é um marco importante nesse sentido, né, de fazer o PIEL conhecido na comunidade. E ele foi muito bem conduzido aí, Nilton. Agradeço muito aí, né? Passo as minhas palavras a do Rodrigo, né? Você conduz muito bem e permitiu que a gente aqui pudesse falar, né, de uma forma muito clara do que é o PIEL, o que o PIEL faz e quais são as pessoas envolvidas, né? E a gente espera, né, para o ano de 2022 um PIEL cada vez mais fortalecido e vem muita novidade por aí, né, Rodrigo? A gente já está começando as discussões de planejamento, a gente já vai reunir com o coletivo e vem muita coisa boa por aí, ok? Muito obrigado aí. Então é isso, o Extensão em Ação fica por aqui e nós encerramos o programa de hoje com a música indicada pelo nosso convidado, o professor Rodrigo Gomes. Um grande abraço e até a próxima. Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi.
perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, Easy Falcão, som do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Se o deles é chique, não se é pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe. O som do repique, peço que amplifique. Toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras da sua companhia, muito espaço, passo no seu caminho. Atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique como raio de giz. Isa, como imperatriz, amizades e ela, nova castelo. Easy Falcão, som do bonde pesadão.